Como é que passaram esse um ano? Bem, nós estivemos aqui exatamente no dia 13 de julho, amanhã, de 2012. 364 dias, não chegou o ano. Olha só que interessante, né? E lembramos bem que nós deixamos vocês esperando um bom tempo, né? Um chá de cadeira, não foi? O carro quebrou ali próximo a Piuí, né? Isso. E nós tivemos que fazer uma famosa gambiarra. Hoje nós estivemos mais tranquilos durante o trajeto e agradecemos então a Deus a oportunidade bendita de nos reunirmos novamente nesta Semana Espírita, contribuindo, assim como todos nós aqui presentes, para colocar um pouquinho mais de luz em nossos corações. Interessante entendermos, e a doutrina espírita nos auxilia muito com as verdades trazidas do alto, a questão da representação divina. É bastante interessante se nós pudermos avaliar esta representação na Terra. Em outras religiões, e talvez até em outras épocas, nós supunhamos, e infelizmente alguns ainda supõem desta forma, que a questão desta representação divina, ou ser um representante de Deus, é um privilégio de alguns, seria privilégio de poucos. Então as diversas religiões ao longo do tempo têm colocado alguns eleitos como os representantes de Deus. Bem próprio do homem, né? Na sua humanidade e também na sua ignorância, imaginar que Deus age como um legislador político, né? Nos moldes da terra, que estabelece autoridade para alguns e não para todos. Não é assim? Seria o mesmo que imaginar que neste universo, ou nesta terra, algumas funções são mais importantes do que outras. Não é assim? Fosse assim o organismo social, o organismo divino, o universo, não se sustentaria. Nós próprios, né? Corpo humano, não esquecer o corpo espiritual pelo espírito, somos um exemplo disso. Tudo é importante na manutenção do equilíbrio orgânico. E às vezes aquelas situações que numa primeira vista são as mais simples, aquelas que nós nem damos muita atenção, via de regra serão aquelas que farão com que a gente perca a saúde, o equilíbrio, a paz, a harmonia. Então, assim como no nosso organismo físico, biológico, cada órgão, cada sistema e evidentemente cada célula tem a sua importância e é fundamental para o equilíbrio, também nós, no organismo crístico, no organismo cristão, somos fundamentais. E com o Espiritismo a gente aprende que a representação divina corre por conta de cada um. Nós somos os representantes da divindade na Terra, onde quer que estejamos. O Mestre já nos havia adiantado isso, quando nos recomendou: brilhem a sua luz. Ninguém tem dúvida disso, com certeza. Então todos nós, onde estivermos, devemos fazer com que a nossa luz brilhe, e unidos dentro do mesmo propósito, com a alegria de servir, nós, juntando-nos, reunindo-nos, amparando-nos, evidentemente que faremos com que a luz se estabeleça com mais intensidade, com mais força. Esse é o grande objetivo cristão. Antigamente, quando nós observávamos os apóstolos, dizíamos, como nos relembra o Evangelho: veja como se amam, veja como são felizes, ao olharmos para os cristãos. Mostrando desde aquela época
que o cristianismo se estabelece pela união de corações, de almas. Somos todos irmãos. Então, ao lembrarmos destes personagens maravilhosos, históricos, que estão muito bem retratados em todas as literaturas, mas de uma forma, vamos dizer assim, única e muito profunda na literatura espírita, nas obras cristãs, que retratam a história dos evangelhos dos primeiros cristãos, nós vamos reparar que o grande objetivo do cristianismo foi e continua sendo o amar ao próximo como a si mesmo, além do amor. E hoje, ao lembrarmos um dos maiores exemplos, né, de Paulo de Tarso, ao nos determos um pouquinho mais demoradamente nessa figura inominável, neste campeão do Evangelho, como nos retrata o Chico, nessa alma intrépida, como nos fala a doutrina espírita, nós vamos perceber que a presença ou a vinda de Paulo de Tarso para as fileiras cristãs foi um movimento extraordinário. Algumas situações extremamente únicas ocorreram na época e mostram que Jesus, evidentemente, quando buscou Paulo de Tarso nas portas de Damasco, o fez já de uma forma pensada, premeditada, organizada de há muito tempo. Paulo já havia sido escolhido sem saber disso. Ou na acústica da alma, no interior, na profundidade do seu ser, quem sabe até tinha algumas reminiscências, algumas lembranças, intuições a respeito desse encontro. Então, se de um lado nós tivemos e continuaremos tendo sempre o exemplo cristão desses nossos irmãos maiores, de outro, a doutrina espírita, essa ciência maravilhosa, vem nos abrir alguns caminhos para a inteligência e o coração que antes não dispunhamos. Acredito que todos aqui leram, né, Paulo e Estevão, essa obra extraordinária. Hoje está muito fácil, porque nós não precisamos nem mais adquirir o livro, né? Na internet nós temos isso disponível de forma gratuita. Então, este livro, Paulo e Estevão, é um marco dentro da doutrina espírita. E qualquer um que queira conhecer melhor a história de Paulo terá que ler esse livro. Algum católico, algum padre, sacerdote, pastor, quem quer que queira conhecer a vida de Paulo de Tarso na época de uma forma mais profunda e diferente, terá que ler esse livro. Esse livro é único. Ele nos traz uma história acontecida de uma forma extraordinária, não apenas centrada na figura de Paulo de Tarso, mas no seu entorno, naqueles que foram almas afins e que gravitaram em torno deste campeão do Evangelho. Porque nós não podemos falar de Paulo sem falar de Estevão e de Abigail e de tantos outros que compuseram o quadro dos primeiros cristãos, mostrando que, de fato, todos são fundamentais na obra cristã. Todos compõem um conjunto, uma coletividade que avança junto. Todos nós aqui presentes temos a obrigação, o dever de nos mirarmos nos exemplos de Paulo de Tarso, sem exceção, e de nos reconhecermos um pouco como Paulos ou Saulos, para fazermos o caminho da conversão, para entendermos que nessa obra, Paulo e Estevão, Emmanuel e Chico, tantos outros apóstolos e colaboradores da doutrina, traçaram uma rota, um caminho de conversão, mostrando para o cristão, principalmente espírita, como agir
para converter-se igualmente. Ou, nos próprios dizeres de Paulo, abandonar o homem velho e fazer vir à tona, fazer vir à luz o novo homem, o homem novo. Então, ao nos determos nesta frase ou neste exemplo de Paulo de Tarso, é importantíssimo reconhecermos que o grande desafio do espírita, para não dizer de todos, é fazer esta passagem, é migrar gradativamente do homem velho para o novo homem. Se nós pegarmos a doutrina espírita e nos aprofundarmos um pouquinho mais para entendermos quem somos, nós vamos nos reconhecer como almas encarnadas em processo evolutivo já de longa data. Então, a doutrina espírita nos auxilia quando fazemos uma análise mais detida de quem somos. É importante saber quem somos? Sim ou não? Sim. Importantíssimo, não é? Muito. Diríamos que fundamental. Sem esse conhecimento de si mesmo, sem essa noção mais ou menos clara e profunda de quem somos, ou de quem sou, ou de quem você é, fica muito difícil, como nos diz Emmanuel, nós refletirmos sobre a própria existência para traçarmos com mais, vamos dizer assim, eficiência a nossa caminhada evolutiva. Porque essa tal de caminhada evolutiva é responsabilidade de quem? Nossa. Do sacerdote, do papa, do pastor, do médium, né? Do representante de Deus na Terra. É Ele que vai fazer com que a gente evolua? Ou quem sabe, então, como dizem alguns, a responsabilidade é do Cristo, já que Ele veio para nos salvar, então esta salvação corre por conta do Mestre. A responsabilidade é dele? Sabemos que não. O próprio Jesus deixou isso muito claro, a cada um segundo as suas obras. Colhereis invariavelmente aquilo que estiverdes plantando. Encontraremos no futuro exatamente aquilo que buscamos no presente. Então, com o Espiritismo, ficou claro que a responsabilidade evolutiva é individual. Acaba sendo coletiva porque nós, amando-nos uns aos outros, nos damos as mãos e avançamos em grupos, em famílias espirituais, como aqui. Um exemplo bastante bonito desta caminhada evolutiva conjunta. Nós nos reunimos como familiares espirituais e avançamos em blocos, em famílias, em grupos, em coletividades, porque está no cerne da doutrina cristã espírita o amar-nos uns aos outros. Mas, individualmente, é que a responsabilidade se faz no processo evolutivo. Tanto é que sabemos nós, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem dominar as más tendências, ou, em outras palavras, em transformar-se a si mesmo, ou praticar, promover a reforma íntima, que é uma reforma estrutural, não é algo de superfície, mas é algo que deve ser processado internamente. Como é que eu vou estabelecer uma reforma íntima se eu não sei quem sou? Se eu não identifico em mim as virtudes que possuo, as qualidades conquistadas e os defeitos ou imperfeições a serem trabalhados. Como eu vou trabalhar o meu processo evolutivo se eu não tenho noção por onde começar? Então Emmanuel nos fala que o espírita precisa refletir, fazer uma reflexão permanente dos seus atos, ações e pensamentos. Há que se ter uma reflexão contínua. Aquele que não reflexiona, aquele que não reflete, não evolui. Por quê?
Porque não analisa a si mesmo. Aquele que não analisa a si mesmo não consegue ter recursos para fazer o processo evolutivo. Concordamos até aqui? Sim? Muito bem. Tanto é que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos coloca, em determinado momento, mais lá no final do livro, né? Fazei como eu fazia quando estava encarnado. Foi o que Santo Agostinho falou? Todos os dias ao me deitar, eu fazia o famoso exame de consciência. E eu analisava os meus atos e refletia sobre eles, para ver se eu não havia feito algo que desagradasse ao meu próximo, ou que ferisse a minha consciência, ou se eu havia deixado de algo fazer em benefício do próximo e de mim mesmo. Todos os dias. Olha só. O que é o exame de consciência, senão uma reflexão sobre o que fizemos e deixamos de fazer à luz da consciência. Porque o que tem na nossa consciência? A lei de Deus. Então aqui está o gabarito. Na nossa consciência encontra-se evidentemente o gabarito da vida, e nós devemos colocar os atos em xeque, como quem faz a correção de uma prova. Não é assim? Eu analiso o resultado das minhas ações, colocando ao lado o gabarito e fazendo um checklist, fazendo uma averiguação para perceber se dentro da consciência, da luz da consciência, da lei de Deus ou da lei de amor, de que forma eu tenho procedido. Simples, não? Não é simples? Falando assim até parece. Aonde está a dificuldade da grande e esmagadora maioria das pessoas? Primeiro, na preguiça. A grande dificuldade é movimentar-se no sentido de examinar a própria consciência. Então existe aí uma preguiça mental, né, que acompanha grande parte das almas humanas. O outro problema, evidentemente, além da preguiça, é a falta de uma virtude extraordinária que nós encontramos em Paulo, por incrível que pareça, o senhor da lei, o tutor da lei, né, que era extremamente orgulhoso, mas nós vamos encontrar em determinado momento essa virtude da humildade para reconhecer os nossos erros, porque o orgulho é um grande obstáculo à evolução, porque a grande maioria das almas, ao refletir sobre si mesmo ou ao examinar a consciência, acaba descobrindo o quê? Orgulhoso. Oi? Orgulhoso. Que é orgulhoso e que começa a sentir-se ferido naquelas reflexões e acaba meio que abandonando, né, a empreita. O outro aspecto, e aí sim cai naquilo que nós começamos a falar, está na dificuldade em reconhecer quem somos. Porque aquele que não busca o conhecimento de si mesmo, posicionando de frente à vida, analisando-se junto da consciência, evidentemente que não consegue fazer isso com eficiência. É como se eu estivesse analisando alguma coisa ou alguém que não eu mesmo. E aí cai num grande erro, num grande problema, numa dificuldade muito grande, não só do espírita, mas da grande maioria das pessoas. A análise, o exame de consciência, a reflexão, acaba sendo superficial. E talvez aqui esteja o maior ou a maior dificuldade de nós espíritas. É como que uma hipocrisia meio que congênita, uma hipocrisia que se tornou companheira de muitos séculos e talvez milênios. Porque o orgulho, como aqui foi dito, faz uma projeção de quem a gente pensa que é. Não é assim? O orgulho nos projeta numa posição ideal e cria uma distância da nossa essência,
E aí nós, ao analisarmos a nós mesmos, imaginamos que o estamos fazendo em relação a nós, mas na verdade estamos analisando o personagem projetado. Um exemplo, eu posso me analisar enquanto pai, no exercício de uma função paterna. Algumas de vocês podem se analisar como mãe, na personagem materna. Podemos nos analisar como profissional, nas nossas profissões, avaliando o nosso desempenho enquanto profissionais, mas sempre nos projetando numa determinada função ou tarefa que a gente exerce. É como se nós analisássemos o personagem numa peça teatral, até para imaginar se esse personagem está atuando de forma competente. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? E quem avalia um personagem, avalia a si mesmo? Não. Esse é um grande obstáculo ao crescimento. Se nós estivermos demasiadamente orgulhosos, nós vamos projetar uma imagem falsa de quem somos, e ao invés de nos analisarmos profundamente, estaremos analisando o desempenho de um personagem. Por isso que o exemplo de Paulo de Tarso é algo extraordinário. Porque no processo de conversão existe um momento que é um momento fundamental, sem o qual não há trabalho de conversão, ou de transformação, ou de reforma prática. Qual é esse momento fundamental? Oi? Já vamos chegar lá. Antes do tema central do nosso encontro, né? Existe um momento fundamental. O que é muito bonito, que é simbólico no encontro de Paulo de Tarso, as portas de Damasco? O que é extremamente simbólico nesse encontro? Cair do cavalo. Cair do cavalo. Por que é, ou por que será, que nesse encontro com o Cristo foi necessária a queda do cavalo? Por quê? Neste momento do encontro, se fosse importante, Saulo estaria caminhando a pé. Não poderia estar indo a pé. Neste momento, descer do cavalo por qualquer motivo e ter andado a pé. Se fosse importante que ele estivesse a pé, ele não estaria? Acho que estaria. Cristo providenciaria que assim fosse, para deixar uma mensagem educativa para a humanidade. Por que é que Paulo cai do cavalo? Para o ser orgulhoso não há transformação. Por quê? Porque ele vai trabalhar no personagem. Tem que haver uma queda. O que é essa queda? Vamos levar para o conceito filosófico espírita. Na verdade, Paulo encontrou com quem? Com ele mesmo. Parabéns. Paulo encontra com ele mesmo. O Cristo, nesse momento, é quase que um simbólico, é o ser crístico. E Paulo vai entender isso mais tarde, vou adiantar agora, quando ele fala lá no final da sua caminhada evolutiva terrena, entre lágrimas, feliz da vida, transformado, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive. O que significa isso? Cristo cresceu dentro de Paulo, mostrando que o ser crístico é o objetivo de cada um. Mas para que isso aconteça, há necessidade primeiro do encontro consigo mesmo. Porque como é que você vai começar a caminhar na transformação se você nem sequer se encontrou? Você vai estar trabalhando a superfície, você vai estar longe da essência, cuidando da maquiagem, trocando de camisa, arrumando o cabelo, que é importantíssimo, lógico, faz parte, como se diz. Mas você nem sequer começou a avançar portas adentro da sua persona ou personalidade
para encontrar consigo mesmo em essência e começar a transformar o seu monturo psicológico, o seu homem velho. Porque a grande maioria de nós, infelizmente, caminha no mundo sobre o cavalo da ilusão, do orgulho, da ignorância. Não coloca os pés no chão. Não finca os joelhos na areia. Não coloca a mão na massa. Vive de superfície, em movimentos superficiais. Sim ou não? Analise de uma forma mais crítica como se movimenta a humanidade. Analise mais detidamente, já que está numa época propícia para isso, né? Analise os governos do mundo para ver como estão distanciados da rua ou do povo. Como eles parecem que estão num mundo à parte, num planeta à parte, longe da realidade do dia a dia, longe da saúde do povo, longe da educação, longe das necessidades essenciais da vida. Como Saulo, doutor da lei, falando das Escrituras, como a maioria dos escribas e fariseus hipócritas que conheciam a lei e manipulavam a lei em benefício próprio, distantes do povo, para não dizer distantes de si mesmos. Montaram uma encenação terrena, um palco da vida iluminado, e projetaram-se nesse palco, assumindo um poder. Qual poder? Terreno. E investiram-se de uma autoridade terrena, chamando-se representantes da lei. Olha quanta coisa na mensagem de Paulo. Paulo era isso, desculpem, Saulo. Doutor da lei, inteligentíssimo, uma alma extraordinária, sabemos nós, mas distantes de si mesmo, distantes da realidade, a ponto de apedrejar e matar Estevão, que era irmão da sua noiva. Olha a loucura, aonde chega a insanidade das pessoas em promover a morte do irmão de quem ama. Olha o símbolo. Não fazemos nós isso todo dia enquanto sociedade? Não morrem os nossos irmãos? E nós estamos tão alucinados que nós encontramos nesses seres uma estatística. E ao ler os noticiários, ou ouvir os noticiários, ou ver os noticiários, essas almas ceifadas na nossa humanidade nos são desconhecidas. Imaginamos nós, na nossa insanidade, que esses seres apedrejados pela nossa ignorância e indiferença, porque nós cruzamos os braços enquanto isso acontece, que não são os irmãos das nossas noivas, que não são os parentes, que não são nossos irmãos. Olha quanto é simbólica a morte de Estevão. Porque Saulo, doutor da lei, inteligentíssimo, investido de um poder terreno, alucinava. Estava ignorante da situação, iludido das verdadeiras leis que ele julgava defender, de um Deus que ele julgava representar, quando na verdade era representante de uma peça teatral muito bem escrita, muito bem tramada, pelas sombras, por grande parte de nós que estamos muito bem quando investidos do poder terreno. Principalmente se esse poder vai nos trazer benefícios, e traz para nós e para os nossos, dentro dos nossos despotismos, né? Privilégios concedidos à nossa família, aqueles que vão mamar, né, nos poderes temporais da vida, como muito bem gostamos todos nós
destas hipocrisias. Não é assim? As representações terrenas estão distantes da realidade. Vive num mundo de ilusão, como vivia Saulo e como vivemos muitos de nós. Em cima dos nossos cavalos poderosos, estamos distantes da realidade de nós mesmos. Quando é que vem para a grande maioria das pessoas a queda do cavalo? Momentos de sofrimento, dor. Você foi até bem perto, eu quero ir mais longe. Para a grande maioria das pessoas, vem com a morte, desencarne. Aí cai toda e qualquer ilusão, inclusive a do corpo. E a pessoa vai entrar em contato com quem? Consigo mesmo ou com a própria consciência. Tomara e graças a Deus vamos rezar para que nós sejamos defrontados conosco mesmo ou caiamos do cavalo nos momentos de sofrimento. Porque infelizmente para muitas pessoas não perdem a pose e ficam doentes em cima dos cavalos e sofrem montados na ignorância e na ilusão e não desapegam sob nenhuma circunstância dos tronos levantados, porque o orgulho não deixa. Quantas são as pessoas que resistem e até falam às vezes, não, mas eu sou forte, eu resisto, quando na verdade o que precisa resistir é o bem, a consciência. Não há mal nenhum. De quando em quando nós caímos do cavalo e humildemente fazer sim a grande pergunta. Porque a gente costuma não fazer. Superficialmente, nós podemos até rezar, seja feita a vossa vontade, desde que a nossa seja atendida. Dentro do egoísmo e o orgulho próprio de uma humanidade que ainda está atrasada espiritualmente, não é simples o encontro consigo mesmo. Não é fácil, porque esse encontro é sim doloroso para quem já não o fez. Quanto maior o orgulho, maior o sofrimento desse encontro. Então vamos reconhecer que para nós espíritas o processo de conversão e transformação ele precisa ser efetivado, se necessário, aos poucos. Tudo bem, que façamos aos poucos, mas que não deixemos de fazê-lo. Então, dentro desse processo, e na figura inovidável de Saulo de Tarso, precisamos, primeiro, reconhecer o nosso orgulho e as nossas ilusões, para providenciar a descida, para não falar a queda do cavalo. Desatrelar-se dos mecanismos e recursos que nos mantêm num poder temporal, para nós fazermos algo que não é fácil. Vou colocar só um ponto nessa nossa discussão, né? Para lembrar que o próprio convite cristão do Mestre está fundamentado nesta questão. Quando Jesus nos convida a segui-lo, quando Jesus se intitula o caminho, a verdade e a vida, e quando ele nos fala que ninguém chegará ao Pai que não seja seguindo ou através dele, ele nos faz um convite, dizendo que se nós quisermos vir após ele, ou seja, segui-lo, nós devemos fazer primeiro o quê? Renunciar a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? O que significa renunciar a si mesmo? Numa linguagem mais direta e profunda, significa morrer. Quem quiser a vida eterna, quem perder a vida, conquistará a vida eterna. Jesus não fez sempre essa comparação entre perda e ganho? Não foi isso que ele fez conosco?
quem quiser a vida eterna terá que perder a vida. E não foi essa a proposta aos primeiros cristãos, nos círculos? Não foi o que os cristãos fizeram como um símbolo? Entregaram-se, imolaram a própria vida? Por que é que os primeiros cristãos fizeram isso? E por que é que Jesus, entre aspas, exigiu que os primeiros cristãos fossem sacrificados no círculo? É a renúncia de si mesmo. É abrir mão da própria vida. O que Paulo fez? Não sou eu mais quem vive. Então Paulo morreu. O Saulo. Quem é que vive agora? Cristo. Então fazer essa pergunta de fato, Senhor, o que queres que eu faça? É quase que o final do trabalho. Nós imaginamos ao ler a obra cristã, Paulo e Estevão, que o trabalho começou depois que ele ficou cego, né? Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus fala, faz isso, né? Indica o caminho de Damasco para que procure Ananias, que ele já ia procurar. E a gente imagina que a grande conversão de Saulo começou ali. Não foi isso? Imagina? Vocês também imaginam assim? Não? O trabalho já acabou. A conversão já foi efetuada. Quando eu tiver condição de perguntar como Paulo ou Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? De forma verdadeira e profunda, acabou. Depois é só testemunha. É só exemplo. A partir do momento que Saulo tira os joelhos da areia, cego, estava transformado? Sim ou não? Sim. Daquele ponto em diante, leio Paulo e Estevão, em algum momento, Saulo, ainda não Paulo, desviou-se do caminho? Não, de jeito nenhum. Saulo naquele momento já estava transformado? Sim. Ele só manteve o propósito, o testemunho, porque vencerá quem perseverar até o fim. Então perceba que o nosso grande trabalho não é o que vem depois da pergunta. Então, mesmo porque o que vem depois da pergunta, quem é que sabe é Cristo. É Ele que vai falar. É a pergunta que interessa. Para ver até onde eu estou disposto a ir. Jesus pediu o que a Saulo? Certo. Que fosse procurar o próprio Ananias. E depois manda ele para onde? Para o deserto. Não sem antes ser ridicularizado e, de certa forma, excomungado, abandonado, pelo próprio pai, inclusive. Então o caminho que Saulo teve que percorrer após a pergunta e a sua feliz escolha de seguir o Cristo, ou o Mestre, foi um caminho extremamente penoso, de muito sofrimento, de muita provação. Mas não fez outra coisa, Saulo de Tarso, que não fosse cumprir com o dever assumido ou o compromisso assumido com o Cristo nas portas de Damasco. Então, para nós, importantíssimo reconhecer que nós devemos nos preparar muito para encontrarmos conosco mesmos e responder essa pergunta. Sem humildade, sem desilusão, sem sofrimento, sem abandono, sem renúncia, sem entrega incondicional, irrestrita ao Mestre, não acontecerá. Porque ficará sempre algo neste personagem de ilusão e de orgulho que vai impedir a entrega total. Se pode servir a dois senhores, por isso
que Saulo de Tarso, ou Paulo, dentro desta obra, desse exemplo, é para nós um exemplo extraordinário. Por isso que toda a caminhada deste intrépido campeão do Evangelho e todos os lances que ele vivenciou após a escolha incondicional de seguir o Cristo é para nós de suma importância. Mas nós, espíritas, conhecedores da doutrina e entendidos na dinâmica da nossa evolução, sabemos que não é o que vem depois que nos assusta. Não é o que vem depois. Porque todos nós aqui somos guerreiros. Todos nós aqui temos muita força. E quando confrontados por obstáculos e desafios, é claro que nós nos levantamos. Nós somos investidos de uma coragem extraordinária. Nós temos recursos inimagináveis. Muitos de nós aqui que hoje podem estar vivendo uma reencarnação um pouco mais pacata, uma reencarnação um pouco mais tranquila, mas nós já estivemos no passado em situações muito diferentes. Nós nos levantamos com exércitos, conquistamos mundos, revolucionamos a história. Nós somos personagens fantásticos, imbuídos de uma força imensurável. E na defesa dos próprios interesses, fizemos muito, inclusive ceifamos vidas, construímos as discórdias, estabelecemos poderes, privilégios, avançamos em cima dos nossos cavalos com as patas, evidentemente, destruindo muito das coisas que outros construíram. Sim ou não? Claro. Todos nós temos uma força imensurável. E estamos todos nós investidos de grande coragem. E alguém pode dizer assim, putz, cadê? Cadê? Que momento vivemos nós, então? Se tudo isso que eu falei, às vezes em alguns, pode estar, vamos dizer assim, faltando. Por isso que é importante entender o nosso processo evolutivo, para que a gente não faça o esforço de uma forma errada. Que fase da humanidade nós estamos vivenciando? Uma transição? O que está morrendo? O velho mundo? O homem velho com o velho mundo. Não é isso que está morrendo? O que acontece num processo de morte? Pega alguém morrendo no hospital e você fala para ela, levanta. Eu lembro que você tinha 15 anos, mas um espírito extremamente forte. Qual o momento deste que se despede da vida? É o mesmo que ele tinha quando tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 anos? Não é o mesmo, mas é o mesmo espírito? É. Mas eu tenho que entender e reconhecer o momento que o espírito atravessa para eu poder ajudá-lo de forma correta. Porque pode ser que eu queira que ele viva, quando na verdade ele precisa morrer. Porque só morrendo que a gente vive a vida do espírito. Ele precisa abandonar a existência terrena para assumir a vida espiritual? Sim! É óbvio. Então eu não posso trabalhar esta pessoa ou incentivá-la a permanecer viva quando ela quer morrer. Então percebam que cada um de nós aqui, para nós aproveitarmos bem Paulo, senão nós vamos estudar a vida dele e não vamos entender como eu posso mirar no exemplo de Paulo e fazer o processo que ele fez. Porque se eu me encontro numa fase de transição, onde eu passo a abandonar quem eu era, mas ainda não sou quem eu vou ser,
eu não posso fortalecer quem eu era ou quem ainda sou. Porque se eu fortalecer quem eu era e quem ainda sou, quem é que eu fortaleço? O homem velho que precisa morrer. Então por isso que num processo de desapego, de morte, as pessoas às vezes resistem. Porque não querem se abandonar. Porque não tem fé. Porque tem muito orgulho. Então se agarra no cavalo, se agarra no poder, se agarra nas pessoas, se agarra num monte de coisa, no apego exagerado, na insegurança, e não se solta para entregar-se a Jesus. O Emmanuel tem uma colocação numa das suas mensagens, que ele fala que nós precisamos promover a emancipação do outro. E nesse processo de emancipar o outro, emancipar é torná-lo maior, é torná-lo mais livre, melhor, é fazer com que o outro cresça. E no processo de emancipação do outro, muitas vezes é necessário que eu deixe de me emancipar. O que significa que eu preciso me apagar. Para que quem brilhe? E agora? Imagine numa empresa onde existe competição. Você vai lutar para que o outro seja promovido. E não. Imagine na disputa de uma sombra. Você vai fazer a questão que o outro aproveite e não você. Imagine numa sala de aula onde tem 15 alunos e você tem 2 filhos gêmeos. E na emancipação dos filhos você vai lutar para que os filhos da sua amiga sejam emancipados e não os seus. Dizia Paulo, é preciso que nós nos apaguemos para que Cristo resplandeça. É um processo de morte, gente. É um processo de abandono da sua personalidade para que o outro se emancipe. É o que a mãe faz com o filho. E o verdadeiro professor faz com os alunos. E é o que o mestre faz com os discípulos. Não é assim? Então cada um de nós deve se reconhecer no momento atual como alguém que está morrendo. O mundo está morrendo. É o fim do mundo. Né? Desde dezembro de 2012, o mundo está acabando. E vai acabar cada vez mais rápido. O que é que vai acabar? O velho mundo, com as velhas pessoas. E o que é que vai sobreviver? Daremos à luz a uma nova humanidade. Para a casa de todo mundo, capítulo 28 da Gênesis. Chega em casa, pega lá a Gênesis, todo mundo tem em casa. Se hoje ficar muito tarde, faço isso amanhã, antes do show do Renato. Tem amanhã que é o show? Isso. Né? Antes do show, né? Você vai lá na Gênesis, capítulo 28, e leia fim dos tempos, os tempos são chegados e geração nova. Leia lá que está bem claro na Gênesis de Kardec como é que vai se processar a transformação do planeta, ou parte da transformação. Então, se nós estamos num processo, é sinal que tudo que é velho em mim vai precisar acontecer o quê? Morrer. Eu vou ter que transformar este velho homem num homem renovado. Sob quais bases? As bases cristãs. Então existe um caminho a ser percorrido para que eu migre de Saulo para Paulo. Então, o que Paulo fez, na verdade, depois de encontrar-se consigo mesmo, foi prestar um favor à humanidade. Jesus chamou Saulo nas portas de Damasco com um único objetivo. Só um.
escolheu Saulo de Tarso, que era o maior perseguidor dos cristãos, que assassinou Estevão, e que ia a Damasco para prender e matar Ananias, que era um cristão. E Saulo era extremamente eficiente, intrépido, corajoso E justo. justo. Jesus fez questão de pegar Saulo como exemplo e falar assim para todos nós: quem é o pior de todos, né? O maior perseguidor do cristianismo, pode se transformar no seu maior defensor. E fez mais: colocou junto de Saulo, após a queda, um protetor, um anjo da guarda, um instrutor. Quem foi? Estevão. Mostrando ali, na qualidade de Estevão, o perdão e o compromisso com Jesus incondicional. Como quem diz: me fala o que tem que ser feito, que eu vou fazer. Estevão se transforma no protetor de Saulo, que foi o seu algoz. E Saulo gradativamente está sendo preparado para ser o maior defensor do cristianismo que a história conheceu. Sai do maior perseguidor, um extremo, ao maior defensor, outro extremo. E Jesus fala naquele momento, ao dizer para Saulo de Tarso o que deve fazer, que qualquer um de nós, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer momento, pode e deve movimentar a vontade para seguir Jesus. Não existe condição. Nenhuma, a não ser a verdade, a sinceridade. Só essa. Jesus busca Saulo de Tarso para que ele sirva como um exemplo de cristão, o maior deles, e mostra, dentro dos testemunhos, como deve proceder o cristão, depois de perguntar para Jesus o que quer que eu faça. Então, o caminho que Paulo traça em Paulo e Estevão e em outras obras é verdadeiramente um caminho de construção e de defesa do cristianismo. É, acima de tudo, um caminho de construção do cristão. É, acima de tudo, um caminho de construção do Cristo em si mesmo. Porque o trabalho do cristianismo e do espiritismo não é fora. Não existe uma obra espírita cristã fora do homem. Não existe sopa, não existe agasalho, não existe escola, não existe hospital, não existe absolutamente nenhum compromisso cristão fora de si mesmo. E aí? Por que Paulo vai levar a mensagem do Evangelho? Por que Paulo sustenta essa verdade aos gentios? Por que ele decide fazer o que ninguém pensou em fazer? Porque ele tem esse risco, esse compromisso de colocar a própria vida em risco. O que é que Paulo está fazendo durante esse tempo? Qual é a grande construção dele? Do Cristo em si mesmo, através do exemplo. Saulo de Tarso, ao transformar-se em Paulo, não faz outra coisa o tempo todo que não seja a construção do Cristo dentro de si mesmo. E exemplificou e testemunhou isso todos os dias, todas as horas, desde o encontro de Damasco até a sua morte.
foi um campeão do Evangelho porque não sossegou um minuto sequer. Quem leu Paulo e Estevão sabe da sua ânsia, da sua ansiedade em propagar a doutrina. Paulo falava que o Evangelho é um socorro dos céus. Protelar a sua difusão é propagar indefinidamente o sofrimento dos homens. Como quem diz, o Evangelho é remédio, o Evangelho é luz. E enquanto nós não levamos ele às pessoas, as pessoas morrem de fome e de ignorância. Seria o mesmo, em outras palavras, nos diz Emmanuel, que ter o remédio e permitir que o doente morra. De ter o pão e deixar que ele apodreça ou embolore na despensa, enquanto ao lado as pessoas morrem de fome. O Evangelho não é outra coisa que não seja movimento de amor ao próximo. Só isso. Mas se é movimento de amor, você precisa levar o amor. E aí tem que ser você, não o personagem. Não pode ser um personagem. Nós não podemos fazer a caridade como quem cumpre uma tarefa. Esse é o problema da grande maioria de nós. Nós fazemos a caridade como quem cumpre uma tarefa. Na segunda eu vou trabalhar, na segunda tarde eu vou trabalhar, na segunda noite eu faço caridade. Na terça de manhã eu faço isso, na terça tarde eu faço isso, na terça noite eu vou no centro. Na quarta de manhã eu faço isso, na quarta tarde eu faço isso, na quarta noite eu vou. A caridade é importante, sempre vai ser de qualquer jeito. Mas para que eu consiga fazer o processo de conversão, a caridade precisa ser sacrificial.